Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo do capítulo 20 do livro Nos Domínios da Mediunidade, cujo título do capítulo é Mediunidade e Oração, o capítulo 20. Se lembrarmos do capítulo anterior, Anésia teve um certo desentendimento mental com a amante do seu esposo, que anteriormente essa amante, o pensamento dela basicamente materializou, né? O pensamento se projeta com imagem e propósitos e intenções sobre cada um de nós, e essa amante, em pensamento, depois de aparecer o esposo, apareceu a própria Anésia, mas ela recebeu um atendimento que já estava alterando o seu estado fisiológico, o seu estado de saúde, recebeu atendimento de aulos até a própria sensação, né? A cessação da aparição e dos efeitos fisiológicos na anésia. Então o capítulo continua a partir daí. A equipe espiritual, Aulos, André Luiz e Hilário e Teonília, né, que foi quem intercedeu pela visita de Aulos à casa de Anésia, eles seguem em direção ao quarto pequeno, em que uma senhora de mais ou menos uns 70 anos está com uma dificuldade respiratória significativa, ela está com uma apneia. E Aulos vem atender 24 horas depois de ter estudado o caso. Então é ele próprio quem diz, essa é Elisa. Essa é Elisa, já num estado bastante avançado do processo do seu desencarne. E tinha junto com ela uma entidade de um aspecto desagradável, um tanto perturbada. Parecia alguém que estava num significativo processo de alienação mental, né? Quem era essa entidade? Era o filho dela, que era alcoólatra, desencarnado, mas ainda era viciado no álcool, e que desencarnou, foi assassinado numa noite de extravagâncias, mas ela o evocava incessantemente, a mãe, e ele ali estava. Ela o tinha como um herói. Então esse é o quadro ali, basicamente, de atendimento da mãe. A Anésia, esquecida de si mesmo, começa a tratar a mãe com bastante carinho, porém, num determinado momento, recordando de todas as suas dificuldades vividas, em especial a traição do esposo, ela começa a chorar. E a filha dela, da Anésia, a neta de Elisa, que estava ali abanando a avó, a consola, mas ela nem de longe imagina as razões pelas quais a mãe está sofrendo. Mas a menina solicita a mãe que seja feita uma oração. Então a Anésia se aconchega mais próximo também à doente e faz uma oração bastante sentida, uma oração bastante profunda, e o seu próprio estado melhorou muito significativamente. De uma energia de tristeza, ela acendeu uma luminosidade a partir do centro cardíaco, que lhe fez enorme bem a ela própria, Anésia, e também essa luminosidade que se iniciou no coração parecia uma luz acesa na escuridão. Desta forma, diversos espíritos, um tanto enfermos, um tanto sofredores, se aproximaram da casa dela, se aproximaram da oração que ela realizou para receberem atendimento. E André Luiz e Hilário recebem, então, o esclarecimento de Aulos de que aqueles espíritos, naquele estado em que estavam, e nenhum deles via os 4 espíritos superiores que estavam ali para atender. Esses espíritos que vieram, assim como o filho da própria Elisa, que havia sido assassinado, também não via esses 4 espíritos. Mas eles se aproximaram pela oração, com uma luz acesa na escuridão, e diz Aulos que eles estavam mais aptos a receber um toque de espiritualidade ao lado dos encarnados, né? E se tivessem
uma vontade mais significativa, um tanto sedentos de renovação, uma vontade mais significativa de progredir, poderiam ser ali amparados, receber esclarecimentos, receber benefícios, energias salutares. É que, diz Aulus, a morte nos convida ao homem que complicou a vida o retorno à simplicidade e à renovação da própria vida, né? E então Anésia, ela vai abrir o evangelho, porém ela está naturalmente numa sintonia mediúnica com Teonília, e quem vai escolher, digamos assim, dirigindo os próprios movimentos de Anésia sem que ela soubesse, é a própria Teonília, para que pare propositadamente, conforme desejo de Teonília, no capítulo, no estudo que fale a respeito do trabalho e do perdão. E ainda, sem saber sobre a influência de Teonília, ela está lhe transmitindo, Anésia transmitindo, os pensamentos, as interpretações da própria Teonília, sem que ela soubesse. E aquele conteúdo é mais para beneficiar a ela mesma, a Anésia. E feita uma determinada pausa, a própria filha, numa sintonia também mediúnica, tem a ideia de que elas não estavam sozinhas, mas que havia ali uma multidão de espíritos com elas, e realmente, sim, a Anésia confirma, ela deve ter algum estudo um tanto significativo do espiritismo, e ela diz, sim, a gente aparenta estar sozinha aqui com a sua avó, um tanto inconsciente, mas na verdade muitos espíritos estão a ouvir a nossa oração e eles também recebem benefícios. Terminada a oração, era a hora da filha, era a mais nova que estava lá, as duas mais velhas saíram para um aniversário, não participaram dessa oração, e a mais nova foi dormir, ela tinha escola no dia seguinte. E então a Anésia ficou a sós com a mãe, ainda fazendo carinho na mãe, colocou o travesseiro ao lado dela e se deitou ao lado da própria mãe. E Aulus diz, esse é então o momento. E ele, então, Teonília, começam a dar um passe, uma energia a se derramar sobre o córtex cerebral para adormecê-la. Ela estava sendo, de certa forma, brandamente hipnotizada para dormir. Era suave a ponto dela achar, a própria Anésia, achar que estava simplesmente cansada e que ela, então, se entregou ao sono. Pronto. Ela, então, se desdobrou por um processo quase natural de desdobramento. Quer dizer, não é natural porque ela foi hipnotizada. E se ela teve algum desdobramento, ela não teve a alma não saiu de todo, é que ela também ainda não está com seu perispírito, ou pelo menos naquele momento ali, ela não estava com o perispírito extremamente brilhante. Ela ainda saía do corpo por desdobramento, quer dizer, a alma estava com fluidos um tanto dobrados, talvez no momento da prece anterior, ela poderia se desligar mais facilmente, já que tinha luz na região cardíaca. De qualquer forma, diz o livro que ela foi desdobrada quase que naturalmente. Desdobrada, ela reconheceu os benfeitores espirituais, o Aulus e a Teonília, e cumprimentou os novatos com cordialidade, André Luiz e Hilário. Mas André Luiz percebeu que ela não estava muito consciente. Ela estava bastante preocupada com o esposo e tinha interesse de vê-lo e tinha interesse de ouvi-lo. Aulus resolveu satisfazê-la. Vejam bem, o esposo dela vai estar com a amante. Mas mesmo assim, Aulus resolveu atendê-la. Porque mesmo que se eles não tivessem, ela iria encontrá-lo. E sem a equipe espiritual, ela não ia receber os entendimentos adequados para vencer essa prova de dificuldade
pela qual a sua própria casa estava tendo um perigo moral na própria casa em função do comportamento do esposo. Então, Aulus permite. E como nós falamos, ela iria mesmo sem a equipe espiritual, porque as almas associadas, elas têm um magnetismo entre elas que vence barreiras, que vence obstáculos. Ela, então, de mãos dadas com Teonília, sendo amparada por Teonília, segue, ela quem guia, ela é quem tem a sintonia com o esposo, ela que tem esse magnetismo e sabe onde que ele está, sabe a direção correta na qual encontrá-lo. E a equipe espiritual a acompanha, eles chegam num salão de uma casa noturna, e lá estava o Jovino, o esposo, realmente com aquela mulher da visão telepática do capítulo anterior, numa roda de pessoas, numa conversa um tanto de características inúteis, e a relação de afetividade deles, do Jovino, com a sua amante, era uma relação realmente de afetividade íntima. Eles estão cercados por vampiros espirituais a lhes sugar a energia daquela vida que eles estão ali levando, daquele objetivo de vida que eles estão ali levando, e nenhum dos vampiros percebe a presença dos quatro espíritos superiores. Quando a Anésia vê, então, Jovino, ela dá um grito doloroso e recua ante um grande espanto, uma aflição, um assombro, e retorna para a rua, sendo amparada pela equipe espiritual. Agora, o sofrimento deu a ela um toque de realidade. O sofrimento a deixou mais senhora de si. Sofria ainda, mas está mais lúcida. O sofrimento lhe deu um toque de realidade. E Aulus a abraça fraternalmente e diz: irmã, recomponha-se. Você orou pedindo auxílio e aqui estamos para te ajudar. Reanime-se, não perca as esperanças. E ela diz: esperança, eu fui traída, eu fui miseravelmente traída. E Aulus diz: traída? Como assim traída? Por quem você foi traída? E como foi traída? Em que foi traída? Fui traída pelo meu esposo. Mas, Anésia, você acredita que o casamento seja uma excursão no país da carne? Que o casamento seja uma música de beleza a ser tocada pela eternidade? Não. O casamento é uma escola de reencontros de almas para a renovação. E nessa escola existem professores e alunos, e os mais evoluídos devem trabalhar pelos menos evoluídos. Esse é o momento em que o seu aluno requer mais carinho e mais compreensão de você. Muitas mulheres não podem ver no cônjuge o homem amado. Devem ver o filho espiritual e necessitado. Assim como também muitos homens não podem ver na companheira a mulher amada, mas devem ver uma filha necessitada de tolerância e paciência para a ascensão espiritual. Não pense que o amor seja a aventura do sexo atendido. Não. O amor é luz de cima a nos inspirar coragem para renunciarmos aos nossos direitos e perdoarmos os nossos.
Jovino? Jovino é uma flor que Jesus colocou no teu jardim. E é natural esperar que vermes e parasitas ataquem a planta. Porém, a jardineira, se está vigilante, ela não receia. Ela não receia. Ela estava colada a Aulus agora como um doente se prende ao médico. Sim, sim, tens razão, sim, tem razão, mas não me deixe sozinha. Eu estou atribulada. Então recebeu o atendimento, o esclarecimento com uma energia amorosa que a levou a uma compreensão melhor a respeito da própria situação vivida com relação ao esposo. Aí ela diz, e que fazer da mulher que o domina, que o hipnotiza? Ela perturba a nossa casa, ela é a razão dos nossos problemas. Um demônio que está a fasciná-lo, causando desentendimento em nosso lar. Não fale assim. Ela é uma irmã necessitada. Como aceitá-la? Ela é uma serpente que trará outros graves problemas. A nossa casa estará a fracassar por causa dela. Como aceitá-la? Tenha por ela compaixão, porque o seu despertamento, diz Aulus, porque o seu despertamento será doloroso. Compaixão! Compaixão. E Aulus diz, e existe represália melhor que a compaixão? E ela diz, não seria melhor renegá-la à escuridão de onde ela veio? Não fale assim, minha irmã. Consoante Jesus, o amor é a única atitude que devemos ter para com os nossos adversários. E a vingança, Anésia, é a alma da magia negra. O mal, pelo mal, é o eclipse total da razão. Por mais que seja dolorosa a recordação que tenhas dela, lembre-a como uma irmã necessitada nas suas preces. Nós não sabemos do passado e não sabemos também do futuro. No passado, não sabemos se lhe fizemos o bem ou lhe fizemos o mal. E com relação ao futuro, não sabemos se ela será nossa mãe ou nossa filha. Olha só o que Aulus está dizendo para ela. Então não condene, porque o ódio é como um incêndio que tudo consome. E o amor interrompe o incêndio e reconstrói. De uma outra forma, o bem neutraliza o mal. E o mal se torna servo do bem. Mesmo que tudo pareça uma conspiração, imensa tempestade, ame e faça o bem. O tempo levará para longe e expulsará a sombra que nos visita. E então ficaremos elevados com o mérito moral do bom comportamento. E ela então estava resignada como uma criança, resignada pelo grau de esclarecimento e a energia de amor, mas principalmente pelo esclarecimento, mas pela energia de amor de Aulus. E prometeu atender todos os seus conselhos. Então ele diz a ela, volte ao lar e use da humildade, da paciência, da oração e da prece em sua defesa. A sua mãe e as suas filhas necessitam de um amor seu, mas não qualquer amor.
de um amor puro. E o próprio Jovino, mais experiente, retornará ao refúgio do seu coração. Ela, então, elevou o olhar ao céu e fez uma sentida e profunda prece de louvor. Acordou e voltou para o lar, acordou muito melhor do que quando foi dormir, dos momentos anteriores, do digladiar com a amante, o digladiar mental com a amante, da guerra mental de pensamentos, né? E ela acordou muito melhor e quis recordar do diálogo de Aulus, mas só lembrou de alguns fragmentos. Mas estava reconfortada, sem revolta, sem angústia, como se mãos invisíveis tivessem lavado a sua cabeça para que ela tivesse uma compreensão mais profunda da vida. Lembrou do esposo e da amante, porém agora com um sentimento de tolerância, um sentimento de piedade, né? Um profundo entendimento nascia na sua alma e esse entendimento era superior ao desequilíbrio de mulher. E ela continuou a meditar. Agora, sem o contato com a equipe espiritual, a não ser mediunicamente, né? Mas já não está vendo, está acordada e começa a meditar. Quais seriam realmente os benefícios da revolta e do desânimo para a sua casa? Se ela realizasse a justiça com as próprias mãos, não iria prejudicar aqueles que eram o seu tesouro? O escândalo? É a ruína da felicidade. Ela não estava numa condição melhor de esposa digna? Talvez a amante ainda não estivesse desperta para a responsabilidade pelo discernimento e para o discernimento. Portanto, ela necessitava mais de amparo e compaixão do que de crítica e azedume. Então ela, consolada, foi medicar a mãe. Hilário ficou extremamente surpreendido com a mudança total de Anésia e dos espíritos que participaram do processo de atendimento da prece. Quanto não pode uma prece? E Aulus diz sim. No nosso intercâmbio mediúnico, qualquer que estejamos, se num processo obsessivo grave ou num processo mediúnico glorioso, a prece é sempre permissora de uma assimilação de energias mentais para a nossa regeneração, resgate ou ascensão, né? E a Anésia, assim como milhões de pessoas, possui uma mediunidade, né, recursos mediúnicos apreciáveis, que tanto podem ser usados para o bem ou para o mal, que compete a ela, assim como compete a nós, a construção de fortaleza de conhecimento e vigilância, para que possa, em pensamento, participar, receber a companhia de espíritos superiores. A prece não modificou as situações. O problema continua. O esposo em perigo, a casa moralmente em ruína, a mãe na iminência do desencarne. Porém, ela adquiriu uma energia para aceitar as provas e força para superá-las. A prece a modificou para que ela modifique as situações.
era a hora deles voltarem. E ainda assim, a Anésia, a Teonília, solicita, era a hora do retorno, e a Teonília solicita ainda a intercessão de Aulos para o caso da Elisa. Ele diz, sim, ela já está, ele analisa o caso, é a mãe de Anésia, e ela já está na iminência do desencarne. Então vejam aí quanto trabalho da equipe espiritual, simplesmente porque nós estamos a servir, a trabalhar nas casas espíritas. Recebemos nós, recebem os nossos adversários, nos dois planos da vida, para que as contendas diminuam. Que Jesus nos abençoe. É o capítulo Mediunidade e Oração. Um abraço a todos.